Ok, turma, nós estamos iniciando a nossa aula de hoje. Agora a gente inicia o nosso último bloco da fisiologia, que é sistema excretor. Essa aula foi preparada para vocês, vai ser disponibilizada no Aprender, via link privado do YouTube, e eu peço que vocês não repassem ou divulguem em outras plataformas, por favor. Sistema excretor, nós vamos ter 4 aulas. A nossa aula de hoje é aquela aula introdutória do sistema, em que eu apresento para vocês o sistema, e nós já vamos falar de um mecanismo, que é o mecanismo de micção, ou seja, de eliminação da urina para o meio externo. Aí nós vamos, em sequência, ver como a urina é produzida. Então, nós vamos falar sobre o mecanismo de filtração glomerular e função tubular. Em seguida, os mecanismos de controle hormonal e neural da produção de urina, ou seja, da função renal, e, finalmente, a nossa última aula é a aula de regulação do equilíbrio ácido-base. Ok, quais são, então, as funções do sistema excretor, que no caso, dos mamíferos, é feito pelos rins. Então, a gente está falando da função renal. Os rins têm o papel de eliminar do organismo todos os produtos do metabolismo que já são desnecessários para o indivíduo, e também eliminação de substâncias que são estranhas. Além disso, dessa função que é mais, digamos, conhecida, do sistema excretor, ele também tem um papel fundamental na regulação da composição e do volume dos líquidos corporais. Então, vai passar por o controle da concentração osmótica, controle do volume dos líquidos corporais, o controle da distribuição e da concentração de eletrólitos, o controle do pH dos líquidos corporais, inclusive isso vai ser o objeto da nossa última aula, e também os rins, eles produzem e liberam hormônios, então ele também tem um papel importante na produção e secreção hormonal. Já que a gente está falando de controle dos líquidos corporais, controle do volume, que a gente chama de controle volêmico, e também controle eletrolítico, vamos rapidamente rever alguns conceitos que vocês certamente já viram, não só em outras disciplinas na graduação, mas também tem vários conceitos que são abordados no ensino médio, então a gente vai refrescar a memória para poder, então, na próxima aula, falar de como se dá a produção de urina, e explorando esses conceitos. Que conceitos são esses? Primeiro, líquidos corporais, que vem a ser. Então, são os líquidos que estão no nosso organismo. Todo mundo sabe que o nosso corpo ele é constituído em quase 70% de água, e essa água está distribuída em compartimentos. A grosso modo, a gente pode separar esses compartimentos em meio intracelular e meio extracelular. O meio intracelular, como o nome diz, é todo o líquido que está contido dentro das células. No indivíduo adulto de mais ou menos 70 quilos, isso corresponde a aproximadamente 28 litros. E o meio extracelular é tudo que está fora das células, seja banhando os tecidos, então líquido intersticial, seja dentro de vasos sanguíneos, que é o líquido plasmático. O volume do líquido extracelular no mesmo indivíduo adulto de 70 quilos corresponde a aproximadamente de 14 litros, sendo que 11 banham os tecidos, compõem o líquido intersticial, e mais ou menos 3 litros que compõem o líquido plasmático.
Esse líquido intersticial, ele está sempre sendo também trocado, né, e devolvido à circulação sistêmica por meio do sistema linfático. Bom, esses compartimentos, eles estão separados entre si por membranas. Então, o líquido extracelular está separado do líquido intracelular por uma membrana celular. E o líquido intersticial separado do ambiente plasmático pela membrana capilar. Há sempre trocas entre esses compartimentos, não só de água, mas também de solutos, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas trocas, porque isso vai regular essa distribuição entre os compartimentos e está diretamente relacionado também à função renal. O tempo inteiro, o nosso organismo é desafiado com relação à manutenção desse equilíbrio, porque há uma ingesta, né, uma adição diária de líquidos e solutos no nosso organismo, ao mesmo tempo, diariamente, uma perda desses líquidos e desses solutos. Então, tudo isso requer vários mecanismos fisiológicos para manter essa homeostasia no que diz respeito a líquidos e solutos no nosso organismo. Se a gente pensar, né, agora sobre um pouquinho mais detalhes, né, de como são esses líquidos intracelulares e extracelulares no que diz respeito à sua composição, a primeira coisa que é preciso ser mencionada é que a composição é completamente diferente. O meio intracelular é completamente diferente, ele é muito diferente do líquido extracelular. E essas diferenças são fundamentais para garantir que as células desempenhem as suas funções específicas, inclusive o próprio metabolismo celular. No que diz respeito a eletrólitos, essa figura ela ilustra as principais diferenças eletrolíticas no meio intracelular e o meio extracelular. Nessa parte superior, a gente tem o meio extracelular e na parte inferior dessa figura, o meio intracelular. Se a gente pensar em cátions, então são os eletrólitos positivamente carregados, a gente vai observar que o meio extracelular é rico em sódio, enquanto que o meio intracelular é rico em potássio. Então, há uma diferença na distribuição de cátions entre o meio extracelular e o intracelular, e vocês sabem já que nas células excitáveis, como neurônios, células glandulares, células musculares, essas diferenças na distribuição de sódio e potássio são responsáveis por manter um potencial de membrana e também de desencadear, a partir de algum estímulo, um potencial de ação que é fundamental para o funcionamento dessas células. Já os ânions, que são as moléculas negativamente carregadas, também há diferença no meio intracelular e o meio extracelular. O meio extracelular é rico em cloreto e bicarbonato, enquanto que no meio intracelular há uma distribuição maior de proteínas e de aminoácidos negativamente carregados e também de fosfatos e outros ânions orgânicos. De novo, essa diferença ela é fundamental para que as células desempenhem as suas funções e o seu metabolismo de forma adequada. Bom, então existe uma regulação, um equilíbrio dos líquidos celulares, né? Isso vai garantir essas distribuições iônicas diferentes nos compartimentos e também existe um equilíbrio osmótico entre esses compartimentos, mesmo com uma diferença na sua constituição, os compartimentos eles possuem a mesma concentração osmótica, e isso é fundamental para evitar que água seja deslocada entre esses compartimentos e cause algum tipo de distúrbio ou leve a uma ruptura, por exemplo, de células. A gente vai falar um pouco mais disso já já. Então, lembrando vocês da constituição de uma membrana plasmática, né? Uma membrana
de uma bicamada fosfolipídica, criando esse ambiente que é um ambiente hidrofóbico, né, ou lipofílico, e inseridos nessa bicamada lipídica a gente tem proteínas que vão ser vias de transporte de substâncias que são polares e hidrossolúveis. Então, a membrana fosfolipídica, ela possibilita a passagem de algumas moléculas e outras, elas requerem a presença dessas vias aquosas que são garantidas pela presença dessas proteínas integradas na membrana. Bom, então existem vários mecanismos de trocas de solutos e de passagem de solutos através de membrana, né? Vocês já viram isso, então a gente vai rapidamente rever. O primeiro mecanismo é a difusão. A difusão é um mecanismo que permite a passagem de partículas a favor de um gradiente de concentração e de carga, ou seja, um gradiente eletrolítico, por ser um mecanismo a favor, ou seja, do compartimento onde essas partículas estão mais concentradas para um compartimento onde elas estão menos concentradas, ou também a favor de carga, ele é um movimento passivo, ou seja, independe de gasto de energia. Existem vários fatores que vão afetar essa passagem por difusão de solutos, né? O primeiro fator, né, que está mencionado aqui é a permeabilidade dessa membrana. Então, a membrana ela precisa ser permeável ao soluto para que esse soluto possa atravessar essa membrana a favor de um gradiente eletroquímico. E outros fatores são tipo de cobertura, então espessura dessa membrana, além disso, a temperatura, que tende a favorecer, um aumento de temperatura tende a favorecer a taxa de difusão, e também o próprio movimento da solução contra essa membrana. Existem basicamente dois tipos de mecanismo de difusão, o mecanismo simples e o facilitado. O mecanismo simples, ou a difusão simples, é aquela em que ocorre nos interstícios intermoleculares ou também através de canais aquosos em proteínas de transporte. O outro mecanismo é a difusão facilitada. A difusão facilitada depende sempre de uma proteína transportadora, e quando esse soluto ele interage com a proteína carreadora, há uma mudança na conformação dessa proteína, e essa mudança na conformação dessa proteína possibilita, então, a transferência desse soluto de um lado da membrana para outro. Então, difusão simples não envolve, né, mudanças estruturais na membrana, enquanto a difusão facilitada depende de um transportador, de uma proteína carreadora que vai passar por algumas etapas na sua conformação especial para que esse transporte possa acontecer. De todos os modos, né, nessas duas situações, é difusão, ou seja, é sempre a favor de um gradiente eletroquímico e não tem gasto de energia para esse transporte acontecer. Fatores que vão influenciar, então, essa taxa de difusão ou a intensidade efetiva de difusão, permeabilidade da membrana, como eu disse. Quanto maior a permeabilidade, maior será a taxa de difusão. A área total também, né? Quanto maior a área total, maior é a taxa de difusão, além da espessura, além da composição da membrana e também da característica química dessa substância, o número de canais, quando a gente estiver falando de difusão através de canais, de proteínas, temperatura e tamanho da molécula, como a gente já mencionou.
E, obviamente, né, o gradiente eletroquímico. Quanto maior for essa diferença entre os dois lados da membrana, maior tende a ser a taxa de difusão, desde que essa membrana seja permeável a esse soluto. Para as substâncias carregadas, ou seja, para os eletrólitos e para as proteínas carregadas, essa difusão ela também depende do potencial elétrico, ou seja, do gradiente elétrico, né? Que é dado pela equação de Nernst, que é uma equação que vocês já conhecem das células excitáveis e dos mecanismos de manutenção de potencial de membrana e desencadeamento de potencial de ação, que vocês viram bem no início da disciplina. Gradientes de pressão também podem modificar a taxa de difusão, né? Então, à medida que você força, né, um líquido a se mover através, né, de uma membrana, você favorece que aqueles solutos para os quais a membrana é permeável atravessem essa membrana com maior facilidade. Bom, o outro mecanismo de transporte de solutos através de membrana, que é um mecanismo que é diferente da difusão, é o transporte ativo. E ele é diferente da difusão por quê? Primeiro, porque ele acontece sempre contra um gradiente eletroquímico, ou gradiente de concentração ou gradiente eletroquímico. E como ele ocorre sempre contra um gradiente, ele necessita de um gasto de energia. Então, por isso que ele é chamado transporte ativo, porque ele depende de gasto de energia para transportar esses solutos contra o gradiente de concentração ou um gradiente eletroquímico. Ele normalmente envolve íons, ou seja, moléculas carregadas, né? Normalmente ele ocorre de forma proporcional à temperatura, então um aumento de temperatura tende a aumentar a taxa de transporte ativo dentro da faixa fisiológica de variação de temperatura, e ele independe da permeabilidade da membrana, né? Já que ele não é um movimento difusional, ele é um movimento ativo. Ele vai depender, sim, da presença de transportadores ativos, ou seja, das bombas, né, que vão fazer esse transporte ativo. E por isso a propriedade de membrana que está relacionada ao transporte ativo é a seletividade. Então, quando a gente fala que uma membrana ela é seletiva a um determinado soluto, a gente está querendo dizer que essa membrana ela é capaz de transportar ativamente esse soluto. Bom, essa fonte de energia para o transporte ativo acontecer pode ser primária ou secundária. A fonte primária é o próprio ATP ou algum outro composto de fosfato. Então, por exemplo, a bomba sódio-potássio ATPase, né? É uma bomba que vai transportar sódio e potássio com gasto direto de ATP. Então, é um mecanismo ativo primário. Já o mecanismo secundário, ele tem como fonte de energia uma diferença de concentração iônica, e a gente vai ver muito isso no sistema renal. A gente tem vários exemplos na função tubular nos túbulos renais de transporte ativo primário, mas a gente também tem vários exemplos de transporte ativo secundário. Ou seja, o gradiente químico estabelecido para alguns compostos, né, pode gerar o transporte de outros solutos, né? Então, um exemplo, né, clássico disso é o transporte de glicose acoplado a sódio. Então, o transportador de glicose, ele depende de um gradiente químico para sódio. É como se a glicose, ela pegasse uma carona
com o sódio, quando o sódio é transportado ativamente através da membrana. Nos dois casos, né, por se tratar de transporte ativo, requer sempre a presença de proteínas carreadoras ou de bombas, né? Bom, então esses são os principais mecanismos de transporte de solutos através de membrana, são esses mecanismos que a gente vai falar bastante quando a gente estiver falando sobre como se dá a formação de urina pelos túbulos renais. E agora a gente vai falar sobre o mecanismo de transporte de água, né? A água, ela é transportada através de membrana por um mecanismo que é difusional, ou seja, é difusão, e se é difusão, ela é passiva. Então, o transporte de água é sempre passivo, ou seja, não depende de gasto de energia. Só que, em vez de a gente chamar de difusão de água, a gente chama de osmose, tá? E a água, ela vai se deslocar sempre onde ela estiver em maior abundância para um lugar onde ela estiver em menor abundância, tá? Ou seja, de uma solução hipotônica ou hipoosmótica, como está aqui nessa figura, para um compartimento hipertônico ou hiperosmótico, tá? Para que isso aconteça, essa membrana que separa os dois compartimentos precisa ser permeável à água, tá? E as membranas que são permeáveis à água e não permeáveis a solutos, elas são chamadas de membrana semipermeáveis, tá? Essa passagem de água por osmose vai ser determinada pelo gradiente osmótico entre esses dois compartimentos. Essa diferença de concentração osmótica entre dois compartimentos, ou seja, a diferença na composição osmótica entre esses dois compartimentos, que vai gerar uma tendência à movimentação de água, ela vai determinar o que a gente chama de pressão osmótica, que é uma pressão hidrostática, porque a gente está falando de líquido, né? Que vai ser necessária para que a passagem de água seja impedida. Então, a pressão osmótica, ela é uma força que vai determinar uma tendência de movimentação de água a favor de um gradiente de concentração osmótica. Essa pressão osmótica, ela vai ser muito importante na determinação da taxa de osmose, ou seja, na taxa em que a água é transportada por osmose, e tem alguns fatores determinantes, né? O número de partículas nas soluções é o que vai determinar a pressão osmótica. Quanto maior a pressão osmótica, maior vai ser a probabilidade de osmose, e quanto menor a pressão osmótica, menor vai ser quanto menor a diferença na pressão osmótica, menor vai ser a tendência a passar a água. Tá, eu vou precisar corrigir esse slide. Ele está confuso, perdão. Como é que é calculada essa pressão osmótica? A pressão osmótica, ela pode ser calculada utilizando-se de uma derivação da pressão da lei de gases, perdão, que é aquela lei, né? PV é igual a nRT, né? Lembrando que P é a pressão, e aqui no caso da pressão osmótica a gente traz como sendo π, e número de moles por concentração, né? Vai determinar aqui a concentração osmótica, R é a constante de gases e T é a temperatura absoluta em Kelvin. Então, a gente pode fazer uso da lei de Van Hoff, que é a lei dos gases, para determinar a pressão osmótica. Normalmente, a gente determina a pressão osmótica em milímetros de mercúrio, mas a gente também pode usar a ATM. Bom, como eu já mencionei, né, para preservar as células, evitando, né, dano e lesão tecidual,
a concentração osmótica dos líquidos em todos os compartimentos é idêntica, ou quase idêntica. Existem alguns pequenos gradientes de concentração osmótica em alguns locais, a gente vai, inclusive, citar na próxima aula isso, né? Mas ela procura ser sempre a mesma para garantir a integridade dos tecidos. Mas isso não quer dizer que a composição dos líquidos corporais seja igual em todos os compartimentos, e a gente já viu que não, né? Embora a composição seja diferente, a osmolaridade é a mesma. Por exemplo, no líquido intersticial e plasmático, 80% da concentração osmótica desses líquidos é consequência da presença de sódio e cloreto. Já no meio intracelular, a presença de potássio e de substâncias intracelulares, entre elas, inclusive, proteínas. No plasma e no líquido intersticial e no líquido intracelular, a concentração osmótica ela gira em torno de 300 miliosmoles por litro. Essa é a unidade osmolar, é a unidade de concentração osmótica. Sendo que no plasma há uma tendência da concentração osmótica ser ligeiramente maior do que dos demais compartimentos. E isso corresponde a 1 miliosmole por litro a mais, né? Então, de 300 vai para 301 miliosmoles por litro, por conta da presença de proteínas plasmáticas. Então, como eu disse, é fundamental, né, a manutenção do equilíbrio osmótico nos meios intracelular e extracelular. Então, isso garante a integridade da célula. Se uma célula, integridade da célula, que se ela é colocada num ambiente de menor concentração, que seu líquido intracelular, vai ter uma tendência a água a entrar por osmose nessa célula, ela vai inchar e ela pode, inclusive, se romper. Já se ela é colocada num ambiente cuja concentração osmótica é maior do que ela pode estar perdendo água para esse líquido extracelular e murchar, e também isso pode levar ao não funcionamento, mas a não integridade dessa célula. Muito bem, então foi uma rápida revisão de alguns conceitos, né, que, como eu disse, vocês já viram em outras ocasiões, que vão reger os movimentos de soluto e de água nos túbulos renais, para que a gente possa compreender, então, a função renal, compreender o mecanismo de produção de urina. Agora nós vamos passar, né, para fazer uma revisão, né, da anatomia fisiológica, mas nós vamos nos deter hoje na porção do trato urinário inferior, porque hoje a gente vai falar sobre o mecanismo de eliminação de urina para o meio externo, que é a micção. Mas aqui a gente tem, né, os dois rins. Então o nosso sistema excretor ele é constituído pelos rins, em par. Esses rins são as estruturas responsáveis pela produção de urina. Essa urina ela vai ser encaminhada por ureteres, então cada rim tem o seu ureter, que são tubos, até uma estrutura de armazenamento da urina, que é a bexiga urinária. E aí, em situações em que no indivíduo, né, está podendo, né, e desejando eliminar a urina para o meio externo, essa urina ela é encaminhada através da uretra até o ambiente externo. A gente vai falar sobre esse mecanismo que acontece no trato urinário inferior agora. Então, a gente vai estar falando dos ureteres, da bexiga urinária e da uretra e do mecanismo de micção. Ok, então, começando com os ureteres, né? Quem são os ureteres, como eles são constituídos, né? Os ureteres, eles são tubos musculares. A musculatura presente nos ureteres é musculatura lisa, então não há músculo estriado, né, ou músculo esquelético nos ureteres, é só musculatura lisa.
E essa musculatura lisa, ela está presente nos ureteres numa orientação muito semelhante à que nós observamos e nós estudamos no trato digestivo, né? Então, nós temos nos ureteres essa musculatura lisa, distribuída em uma camada que é uma camada circular e depois uma camada longitudinal. Então, a gente tem fibras de musculatura lisa envolvendo, né, em anéis o ureter e também se distribuindo ao longo do ureter. E para o lado interno dos ureteres, ou seja, voltado para o lúmen do ureter, ou seja, para a luz do tubo, nós temos uma mucosa. Essa mucosa, ela é pregueada, então notem aqui que ela tem algumas pregas, e ela é constituída de um epitélio transicional, com células cuboides e escamosas, que estão constantemente sendo renovadas. Então, são células que vão se descolando da parede, né, e sendo substituídas, então existe uma renovação desse tecido, por isso que é um tecido transicional. Logo abaixo da camada mucosa, a gente tem uma lâmina própria, que é constituído de várias fibras de proteínas estruturais, que vão ajudar, né, a trazer uma certa flexibilidade no que diz respeito ao formato desse epitélio, de toda essa estrutura da mucosa, e lá abaixo, então, a gente vai ter a camada muscular, lembrando que a gente tem uma primeira camada circular e depois uma longitudinal, e finalmente a porção mais externa, que é uma camada fibrosa, que vai dar essa proteção aos ureteres. Muito bem. A gente já viu, né, que músculo liso tem uma característica muito peculiar de apresentar um automatismo frente a estímulos de estiramento. Então, quando a musculatura lisa ela é, de alguma forma, estimulada pela presença de algo dentro do interior desse tubo que é revestido pelo músculo liso, a tendência, né, a resposta é que esse músculo liso se contraia. E a mesma coisa vai acontecer aqui nos ureteres. A gente tem nos ureteres um movimento peristáltico muito semelhante ao peristaltismo basal que nós vimos no intestino. A diferença aqui é que nós vamos estar falando, primeiro, de estruturas muito mais delgadas, né, do que o intestino. Então, os ureteres, eles têm um diâmetro muito menor, né, do que o diâmetro intestinal. A outra diferença é que, ao contrário do intestino, que vez ou outra, né, tem uma grande expansão pela presença do quimo, nos ureteres isso não acontece, né? A gente só tem aqui um fluxo contínuo de urina. Isso é bem importante, porque os rins, eles produzem urina o tempo inteiro. Nós estamos produzindo urina o tempo inteiro. Ou seja, essa urina ela está sendo encaminhada de forma contínua pelos ureteres. Então, os ureteres, eles vão apresentar esse movimento peristáltico basal, que também é contínuo, e ele é um movimento suave, né? Diferente, como eu disse, do intestino, que você pode, inclusive, a olho nu, perceber. Então, sempre que tiver, né, urina nos ureteres, sempre vai ter esse movimento peristáltico. E como o rim está produzindo o tempo inteiro urina, isso vai estar presente o tempo inteiro também, tá?
E essa urina, então, ela vai sendo encaminhada em direção à bexiga urinária, né? Como a bexiga urinária ela tem uma maior pressão, isso evita também que a urina retorne em direção aos rins, né? Então, impede esse refluxo de urina. Mais uma figura aqui mostrando, né, os ureteres, agora ela tem uma coloração, né, uma preparação histológica com marcação. A gente tem aqui o epitélio da mucosa, veja que é bem pregueado, né? Depois a lâmina própria, que a gente não consegue ver aqui discriminar, mas aí a gente tem as camadas musculares, né? Então, circular e longitudinal. E por fora, a camada serosa ou adventícia, que com facilidade, quando a gente prepara um tecido para histologia, ele acaba se descolando e o que está vendo aqui são alguns restos desse tecido. Ok, ureteres. E agora a gente vai para descrever, né, como é a bexiga urinária, de como ela é constituída, para poder, então, em seguida, falar do mecanismo de micção. Então, aqui é, né, um desenho mostrando a bexiga urinária. Então, os ureteres estão aqui, um de cada rim. Eles chegam à bexiga urinária pela sua porção posterior, ou seja, as aberturas dos ureteres na bexiga urinária estão na região posterior da bexiga urinária. Ok, a bexiga urinária tem esse formato, é um formato que tem uma região bem abaulada e depois uma região mais estreita. Essa região maior, ela é chamada de corpo da bexiga. O corpo da bexiga é constituído por uma musculatura também lisa, a gente só tem músculo liso aqui, que é conhecido como músculo detrussor, como está aqui escrito, né? Músculo detrussor. Essa musculatura da bexiga urinária, ela está arranjada de uma forma muito parecida com o arranjo da musculatura lisa uterina. Ou seja, a gente tem músculo liso envolvendo de forma circular a bexiga, nós temos também músculo liso envolvendo de forma longitudinal a bexiga, e entre eles um músculo que é oblíquo, né? Lembra bastante também o arranjo da musculatura lisa no estômago. Nós temos, então, 3 camadas de músculo liso, circular, oblíquo e longitudinal, e isso vai garantir que quando essa musculatura lisa ela se contrair, a bexiga ela vai reduzir o seu volume em todas as direções, tá? Então, há uma contração da bexiga em todas as direções. Ok. Então, musculatura detursora, 3 camadas de músculo liso. Notem que a porção mais interna da bexiga urinária, aquela que está voltada para a luz da bexiga, né, para o lúmen, ou seja, vai estar voltado ao contato com a urina, ela também é bastante pregueada. Isso dá para ver aqui nesse esquema, né, nessa figura. Toda a parte de mucosa, né, o epitélio, ele é muito parecido com o epitélio dos ureteres, né, que tem células que estão sendo substituídas com frequência, né, e tem um aumento dessa superfície por meio dessas pregas. E a parede externa, né, que é a parede que vai envolver a bexiga, que vai protegê-la e fazer contato com a cavidade peritoneal. Muito bom, que mais, né, sobre o aspecto morfológico da bexiga urinária? A outra porção da bexiga
é uma região mais estreita e ela é a proporção que a gente chama de pescoço da bexiga, ou também conhecido como uretra. Nesse caso, a gente diferencia a uretra em uretra superior e uretra inferior. No caso das fêmeas de mamíferos e das mulheres, nós só temos a uretra superior. No caso dos machos, né, e dos homens, nós vamos ter, né, também vai existir a uretra inferior, que é aquela que vai percorrer o interior do pênis. E eu vou mostrar a figurinha já já para vocês. Quais são as diferenças na parede da uretra com relação à parede, né, da parte do corpo da bexiga, né? As diferenças é que aqui na uretra a gente só tem novamente as duas camadas de músculo liso, que é a circular e o longitudinal. Não temos mais aquela camada oblíqua, tá? É a abertura, né, que vai lançar para o meio externo ou para dentro da da uretra superior, que vai então encaminhar a urina para o meio externo. Mas duas informações importantes, né, antes da gente ir para o mecanismo de eliminação da urina. Aqui está sendo destacado, né, uma região triangular, que é uma região que vai delimitar o corpo da bexiga com o pescoço, que é o trígono. Tem esse nome porque ele tem o formato de um triângulo. Essa região do trígono é uma região mais rígida. Ela tem menos elasticidade do que o corpo da bexiga, tá? A outra informação importante aqui nessa figura é a presença dos esfíncteres. A gente tem dois esfíncteres na região da bexiga urinária, um esfíncter que é o esfíncter interno, ele é constituído de musculatura lisa, que é a própria parede da uretra superior, bem no limite com a região do corpo da bexiga. Então, a gente tem músculo liso, em forma de anel, que vai apertar essa região da uretra superior, impedindo que a urina que está no corpo da bexiga seja encaminhada para a uretra. Esse músculo é músculo liso, então o seu mecanismo de controle é involuntário. E o segundo esfíncter é um esfíncter externo, então ele envolve externamente a parede da uretra, no finalzinho da uretra superior, e ele é constituído de músculo estriado ou esquelético, que vai estar, então, sob controle voluntário. Então, a gente tem dois esfíncteres, um interno bem na entrada da uretra superior, que é involuntário, e o esfíncter externo, que é estriado, que está sob controle voluntário, e ele delimita a uretra superior do meio externo nas mulheres, ou da uretra superior em direção à uretra inferior, no caso dos homens. Aqui a preparação histológica da bexiga urinária, né? Então vejam, né, de novo, aquele epitélio transicional, né, com um número variado de células, cuboides e longas, que vão sendo descamadas com o tempo, né? Então isso serve como uma proteção da bexiga, né, em contato com a urina, que ela é ligeiramente ácida, uma membrana basal, lâmina própria, e depois a gente tem a musculatura detursora, né, em que a gente tem as camadas circular, longitudinal e oblíqua, e depois a camada adventícia, que é a camada protetora da bexiga urinária. Aqui mais um esquema mostrando, né, a bexiga urinária, aqui com as pregas, né, é um desenho que tenta traduzir um pouco mais a realidade, né, de como é a bexiga. E aqui a gente está mostrando uma bexiga urinária masculina, né, porque aqui dá para ver rebatido, né,
próstatas, mostrando aqui o canal uretral percorrendo, então, já nessa região. Ok. Uma outra informação muito importante, antes da gente ir, né, finalmente, para o mecanismo de micção, é o tipo de inervação que a bexiga urinária recebe. Bom, nós vamos ver, né, nas aulas seguintes, que os rins, eles recebem exclusivamente uma inervação do sistema nervoso autônomo simpático. Não existe inervação parasimpática renal, tá? Já a bexiga urinária, ela recebe inervação dos dois sistemas nervosos autônomos, simpático e parasimpático. Só que o local onde essas terminações nervosas chegam é diferente, tá? Então, uma figura que ela representa essas inervações, né? Simpática e parasimpática. A parasimpática, ela chega à bexiga urinária pelo nervo pélvico, o neurotransmissor é a acetilcolina, e ela vai inervar todo o corpo da bexiga e a região da uretra. Já a inervação simpática, ela chega pelo nervo hipogástrico, ela vai inervar principalmente essa região do trígono e do esfíncter interno. Então, essa região aqui, ela tem uma inervação predominantemente simpática, enquanto que o corpo da bexiga e a musculatura da uretra vai ter inervação parasimpática. Além disso, nós temos o controle motor do esfíncter externo. Isso é feito por uma inervação somática, que é o nervo pudendo. O nervo pudendo, ele vai inervar a musculatura estriada do esfíncter externo, controlando, então, o processo da micção no aspecto voluntário. Além disso, há distribuídos por todo o corpo da bexiga e pela uretra algumas aferências sensoriais, particularmente de nocicepção, de mecanorrecepção e de temperatura, ou seja, termorrecepção. Então, a gente tem aferências sensoriais que vão estar informando, né, aos níveis superiores, sensação de dor, de grau de enchimento, ou seja, de volume da bexiga, e também de temperatura. Então, aqui, né, um esquema melhor, agora mostrando essas inervações, né? Então, simpático, principalmente a região do trígono aqui e o esfíncter interno, enquanto que o parasimpático, toda a região muscular do corpo da bexiga e da uretra. E aqui o nervo pudendo, né, que vem controlar de forma voluntária a atividade do esfíncter externo. Ok. Como se dá o mecanismo de micção? Bom, os rins estão produzindo urina continuamente, o tempo inteiro nós produzimos urina. Essa urina, então, vai ser o tempo inteiro encaminhada pelos ureteres em direção à bexiga urinária. Digamos que você acabou de ter um processo de micção, você acabou de urinar e a bexiga está esvaziada. Essa urina que vai chegar, né, nova, né, à bexiga urinária, ela vai sendo acomodada na bexiga urinária sem que isso implique em um estiramento da musculatura lisa do corpo da bexiga. Por quê? Porque ela tem aquelas pregas, né? Então, existe um volume receptivo, como existe no estômago, nós vimos isso também, né? Um volume receptivo. A bexiga urinária, ela vai acomodando essa urina, né? Simplesmente abrindo essas pregas, até a gente atingir um volume crítico. A partir desse volume crítico, todo volume adicional de urina que for acrescentado à bexiga urinária vai implicar em um estiramento da musculatura lisa que compõe essa região do corpo da bexiga, ou seja, do músculo detursor.
isso é percebido, né, pelas células sensoriais, né, e isso retorna como um tônus do parasimpático, né? Então, enquanto a bexiga está vazia ou com volume inferior ao volume crítico, o sistema nervoso autônomo, ele se manifesta em atividade na bexiga urinária com o tônus do simpático aumentado, ou seja, predomina a ação simpática, que acarreta em quê? Em uma rigidez na região do trígono e esfíncter interno fechado. Então, bexiga esvaziada, né, ou com volume de urina inferior ao volume crítico, predomina a atividade simpática, que mantém essa região aqui fechada. Isso impede que a urina saia da bexiga em direção à uretra, ok? À medida que o volume aumenta, que começa a estirar a musculatura lisa, essas aferências, né, elas vão caminhar para regiões na medula espinhal, fazem sinapse, né, com algumas outras aferências, e isso retorna via estímulo no parasimpático, e a acetilcolina passa a ser liberada na região do corpo da bexiga, e isso vai começar a estimular ainda mais as contrações da musculatura lisa detrusora. Essa amplitude e frequência dessas contrações vai ser proporcional ao volume da bexiga. Quanto maior for esse volume, mais fortes serão essas contrações estimuladas pelo parasimpático. Até que o tônus, né, a atividade tônica parasimpática se sobressai à simpática, de maneira que esse esfíncter interno é relaxado. Quando isso acontece, a urina que está na bexiga é encaminhada à uretra superior, e agora ela igualmente vai distender essa região do pescoço, né, ou do colo da bexiga, estimulando essas células lisas, essa musculatura lisa a se contrair também, e essa contração vai ser estimulada igualmente pelo parasimpático. Então, toda a bexiga urinária agora fica, né, com essa ativação parasimpática, sinalizando, né, esse grau de enchimento da bexiga urinária. Muito bem. Nós nos treinamos na nossa, né, nos primeiros anos de vida a controlar esse mecanismo de micção, ou seja, a desencadear um mecanismo voluntário de controle do esfíncter externo, mediado, né, pelo nervo pudendo, pelos nervos pudendos. Então, enquanto o esfíncter externo estiver contraído, mesmo que a bexiga urinária esteja em atividade intensa, com um volume de urina, né, elevado, o esfíncter permanece fechado. Precisa de uma autorização consciente para que esse esfíncter ele relaxe e a urina possa ser encaminhada ou para a uretra inferior, no caso dos homens, ou direto para o meio externo, no caso das mulheres. Bom, aqui a gente tem um pouco mais de detalhes, né, esse trajeto, né, no que diz respeito às inervações, né, seja parasimpática quanto simpática, né, aqui, e o nervo pudendo aqui também. Essa figura é parecida com a anterior, né, então mostra em que segmentos medulares a gente tem, né, as sinapses dessas inervações, e aqui a influência central, né, então existe um controle central via essa região, né, pontina e bulbar, então centros de controle da micção, que vão controlar a frequência e a amplitude dos disparos
do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático também estão aqui no tronco cerebral, né, como todas as outras outros centros de controle de funções viscerais estão. Então, a gente tem o centro contínuo da micção, né, e o centro contínuo do armazenamento. Então, a gente tem aquele que vai facilitar e propiciar a micção, né, e aquele que vai armazenar a urina. E aí as influências mais superiores, né, via GABA, via dopaminérgica, né, que podem estar, de alguma forma, modulando o processo de micção. Ok. E aqui, né, para mostrar né, o que eu vinha trazendo para vocês, né, que na morfologia, né, na verdade, na anatomia da bexiga urinária em fêmeas e em machos, né, em mulheres e em homens, aqui com a uretra superior já se abrindo para o meio externo, e aqui no caso dos machos, a uretra superior se abre para a uretra inferior, e essa, por sua vez, é que vai encaminhar a urina para o meio externo. Mas, de qualquer forma, vejam que o esfíncter externo ele está na mesma localização em ambos. Tá? Ok, então, o resumo, né, a micção ela depende do enchimento da bexiga com urina, isso vai aumentando a pressão, um crescente, né? Isso vai desencadear um reflexo, que tem a tendência a esvaziar essa bexiga urinária. Esse primeiro mecanismo ele é involuntário, e para que a micção aconteça, é preciso essa liberação voluntária por meio do relaxamento do esfíncter externo. Aqui, só para trazer algo que mais curiosidades, né? A gente, né, é sabido, né, que em casos de infecção do trato urinário inferior, né, com bactérias principalmente, a pessoa, né, que está com uma infecção urinária, ela tem uma urgência urinária, uma frequência de micção aumentada com relação, né, ao que é o normal. E por que isso acontece, né? Eu mencionei para vocês que a gente tem na nossa parede, né, da bexiga urinária, perdão, né, então do corpo da bexiga, a gente tem algumas aferências, né, aferências sensoriais para estiramento, né, ou seja, volume, mecanorreceptores, nesse caso, né, nociceptores e também termorreceptores. Muito bem. Aqui está sendo representada uma fibra do tipo C aferente, que é uma fibra nociceptiva, né, e aqui os diferentes receptores, né, que vão estar modulando essa ação, né, essa percepção nociceptiva nesse tecido. Bom, quando a gente tem a presença, né, de bactérias aqui, de micro-organismos, né, em uma população aumentada, isso vai desencadear uma resposta inflamatória, a migração de células de defesa, como, por exemplo, mastócitos, que vão liberar cininas e marcadores da resposta inflamatória. Alguns desses marcadores, eles interagem com receptores dessa fibra do tipo C, mimetizando a ação nociceptiva. Então, esse estímulo dessas terminações nervosas vão, via aferência, ser traduzidos como um incômodo, uma irritação, uma irritabilidade. E isso desencadeia um aumento na ativação do parasimpático e, com isso, um aumento na frequência de micção, tá? E isso tem um papel de defesa importante, né? Porque isso vai, de alguma forma, renovar, né,
essas células na mucosa, aumenta a chance de você também eliminar esse patógeno, esse micro-organismo que está causando esse aumento aqui, ou essa resposta inflamatória aqui, nesse epitélio. Ok, né, e uma outra curiosidade, né, que também é passível, né, de aumentar, né, ou de modificar o processo de micção, é a presença de cálculos renais, né? Cálculo renal tem diferentes constituições, né? Então eles são estruturas, partículas que têm composição diferente, né, diferenciada, eles normalmente implicam em algum distúrbio metabólico, que vai fazer com que cristais vão se precipitar durante a sua migração da urina pelos ureteres até chegar à bexiga urinária. Alguns desses distúrbios, né, envolvem, por exemplo, excesso de ácido úrico ou de oxalato de cálcio, também infecções urinárias de repetição, falta de citrato ou alguma doença, né, entre elas a cisteinúria. Em mais de 50% dos casos de cálculo renal, as pedras são formadas de oxalato de cálcio. E alimentos, né, e bebidas que são ricas em fosfato pode aumentar a chance de produzir essas pedras de oxalato de cálcio e, com isso, aumentar a ocorrência de cálculo renal. Tá? Aqui só para ilustrar, né, do que a gente está falando, né, que a gente tem algumas fotografias de cálculos urinários em uma escala, veja a régua, olhem o tamanho desses cálculos renais, imaginem, né, a dor que não é, né, a presença dessas estruturas nos ureteres, na bexiga urinária e até na uretra. E aqui uma ecografia mostrando cálculos renais, provavelmente aqui já nos ureteres, no caminho em direção à bexiga urinária. Muito bom, com isso eu findo a nossa primeira aula, que é uma aula mais de descrição, né, de alguns conceitos que a gente vão ser bem importantes para as nossas 2 aulas seguintes, e também do processo de micção.